Começa com um sussurro, uma piada feita às suas custas, uma mudança de tom na sala, um sorriso que esconde sarcasmo, e a maioria das pessoas simplesmente ignoram isso. Dizem a si mesmos que não vale a pena reagir, deixa pra lá, até que acontece de novo, mais alto, mais nítido, mais público. E quando sentem que é hora de responder, já é tarde demais. Porque ignorar desrespeito é aprovar desrespeito. O respeito não é algo a se conquistar, é algo que você impõe. E quando alguém te desrespeita, a sua próxima atitude determina tudo. Não se trata apenas do que eles pensam de você, mas também do que todos que estão assistindo aprendem sobre como te tratar daqui pra frente. E aqui eu quero só fazer um adendo. Se quem te desrespeitou é alguém aleatório, que não faz parte da sua vida, a solução é muito simples. Elimina e pronto. Agora, se essa pessoa é alguém com quem você precisa conviver, família, trabalho, ambiente social, aí sim o que vamos falar daqui pra frente vai fazer sentido. Na maioria das vezes o desrespeito não começa pessoal, começa como teste. E esse teste é para ver até onde dá pra ir. Se você deixa passar uma vez, é um indicativo de que pode ser desrespeitado de novo. Por isso, quando alguém te desrespeitar, faça isso não em teoria, não depois, mas imediatamente. A primeira coisa não é responder, é interromper a reação. Se você reage emocionalmente, você perde autoridade. Mas quando você se retira estrategicamente, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade gera incerteza. O silêncio nesse momento não significa ignorar a situação, significa poupar a sua energia. Ele quebra o ritmo que o outro tentou criar, porque o desrespeito só prospera se recebe um feedback. É como aquele colega da escola que irrita todo mundo. Quanto mais reação, mais provocação. Ao invés de atacar, observe. Não é um silêncio confuso e nem envergonhado. É um silêncio atento, preciso. Esse silêncio não é o fim da resposta, é o começo dela. O segundo passo é expor sem atacar. Você não vai ser agressivo, você não vai insultar ninguém, você vai fazer perguntas. Quando alguém te desrespeita, ela espera uma reação emocional. O que ela não espera é exposição. Então você mantém o seu contato visual e pergunta com uma calma cirúrgica. Você quis mesmo dizer isso dessa forma? Tem certeza que quer repetir isso? Isso soou meio pessoal. Você quer esclarecer antes que eu responda? Você não está negando o ataque, mas está convidando quem te desrespeitou a tornar público aquela agressão. A maioria não vai, tá? Porque a maioria dessas pessoas não são ousadas, elas são oportunistas. E aí quando você responde com essa tensão silenciosa, a maioria recua. Eles desconversam, se corrigem e isso já muda o jogo. O problema é que a maioria das pessoas só consegue fazer isso uma vez. Sustentar essa postura de forma consistente é o verdadeiro desafio. Se o desrespeito aconteceu uma vez e você lidou bem com a situação, ótimo. Mas se a pessoa perceber qualquer brecha, ela testa de novo. E é exatamente aí que entra o terceiro passo. Redefinir o acesso. Você não volta ao normal. Você não finge que nada aconteceu. Você muda a forma como fala, como se posiciona e o quão disponível você se torna. E faz isso de forma visível. Não é uma punição gratuita, é uma sinalização clara. Dessa forma, as pessoas aprendem observando até onde elas podem ir com você. E aí você vai começar a perceber que elas vão ficar mais cautelosas quando o assunto for você. Acontece que mesmo depois de você redefinir o acesso, algumas pessoas ainda testam, só que agora de forma mais sutil, com piadinha disfarçada, comentário com duplo sentido, um sorrisinho de canto de boca, só para ver se você reage. É nesse momento que muita gente vacila, porque acha que já resolveu o problema. Mas quando alguém dobra a aposta, você precisa mudar de estratégia. Até aqui você observou, você expôs, você redefiniu o acesso. Agora, se mesmo assim insistirem, aí entra o quarto passo, a rejeição cirúrgica. Comentário atravessado? Faça uma pausa, olhe nos olhos e então você se dirige ao restante do grupo.
Algo do tipo: então, fulano, pergunta provocativa, dê uma resposta curta e então você retira sua atenção. Eles tentam recuperar o controle da situação e você devolve o equivalente a uma porta fechada. Educado, formal, distante. O recado é muito simples. O acesso a você foi perdido. Foi exatamente isso que Davi fez quando o irmão mais velho tentou diminuí-lo na frente do exército do rei Saul, lá no trecho de 1 Samuel 17, 28 a 30. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois dá uma conferida. Ele não discute, não se explica, não entra no jogo. Ele simplesmente se afasta, vira para o lado e encerra o acesso. Com pessoas maduras, isso resolve o problema. Mas nem todo mundo recua quando perde o acesso. Alguns ainda insistem. E quando alguém insiste em te desrespeitar, mesmo depois de perder o acesso, você muda o jogo. É aqui que entra o quinto passo. Use o desrespeito deles contra eles. Algumas pessoas não se importam em passar vergonha. Elas não ligam se você der um chega pra lá nelas perto de todo mundo. O que elas querem é reação, te tirar do eixo. E parece que fazem isso por esporte. Ficam satisfeitos só de ver que você reagiu como eles esperavam. Como se dissesse, eu sabia que ia funcionar, sempre funciona. Com essas, você precisa ir além. Se o desrespeito acontece diante de outras pessoas, você reproduz o que foi dito. Essa é uma piada interessante. Você usa com frequência? Ou uma um pouco mais direta? Se você fala assim com amigos, nem quero imaginar como você fala com estranhos. Ou ainda, fico surpresa que você tenha dito isso em voz alta. Você não se defende, você faz o outro ouvir o próprio desrespeito. E quando você faz isso, a confiança dessas pessoas tende a cair. Porque agora todos viram quem eles são. Com filhos, não é diferente. Eles testam, observam, repetem. Se eles veem alguém te desrespeitando e nada acontece, mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer o mesmo. E aí, para você recuperar o controle, vai te exigir o dobro de esforço. É por isso que o respeito não é sobre gritar mais alto, é sobre sustentar a sua postura mesmo quando ninguém está olhando. Há uns 4 anos atrás, eu participei de um grupo de negócios. Em uma chamada de vídeo, a supervisora do grupo estava falando da percepção que ela tinha sobre cada pessoa do grupo. Fulano é mais comunicativo, o ciclano é mais centrado. E quando chegou na minha vez, ela disse assim: a Bruna, eu ainda não consegui ler. Na hora, eu pensei, ainda bem. Não ser previsível era exatamente o que eu queria. Aquilo ali deixou uma coisa bem clara para mim. Chega um momento da vida que você precisa decidir. Você quer ser amado por todos ou respeitado? Se der para ter os dois, ótimo. Mas na maioria das vezes, não dá. E aí você escolhe. Quando você escolhe ser respeitado, algumas pessoas se afastam, outras ficam mais cautelosas e algumas simplesmente te evitam. E tá tudo bem. Você não precisa se explicar, o seu posicionamento faz isso por você. E então começam a surgir comentários do tipo: ela tá mais séria, ela não gosta desse tipo de brincadeira, ela é mais direta. Esse é o seu novo poder. Não foi pedido, foi construído. Respeito não vem de confrontos constantes, vem da certeza de que não existe próxima vez. O poder não está em atacar, está em se tornar difícil de prever. De agora em diante, quando alguém te desrespeitar, o seu papel não é agradar, é deixar claro que com você o jogo é outro. Você não explica, você não tolera, você corta pela raiz.